quero falar hoje sobre um tema muito precioso e muito caro. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 18. Mateus, mesmo nome aqui do meu sobrinho, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Todos em casa com suas Bíblias, tenho certeza que todos já abriram. Primeiro dos evangelhos, Mateus é considerado o evangelho mais judaico. Quando ele se refere ao reino, ele se refere ao reino dos céus. Ele tem essa expressão muito peculiar. Os outros se falam muito sobre reino de Deus. Então Mateus, ele é considerado aquele com a linguagem mais judaica. São tantas particularidades. E para falar nisso, gente, o nosso curso de Bíblia aqui, da história da igreja, com o professor Marcelo Marçal, que bom, olha, tem sido uma bênção. Como é bom aprender mais da palavra de Deus. A turma está fechada, quero crer que no próximo módulo vai ter mais vagas. Depois a gente vai conversar com Marie. Marie, eu acho que você está por aí. Precisamos, Marie, abrir mais vagas, porque tem muita gente pedindo vaga lá no curso bíblico. Tá bom? Pensa aí e para a gente abrir mais vagas, porque tem sido uma bênção. Coisa boa é a gente aprender mais das coisas de Deus. Diz assim o texto: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, Jesus. Em teu nome nós estamos aqui. E queremos, ó Deus, entregar esta palavra que vem do seu coração. Não queremos, ó Deus, nos intrometer na sua vontade. Queremos ser somente canais da sua vontade para o seu povo. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos muito ouvir a voz do teu Espírito no seio da sua igreja. Aonde estiver um ouvido agora propenso, ó Deus, querendo, aberto para ouvir a sua palavra, que esta palavra possa crescer, Senhor, dentro de nós e chegar até os confins da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Texto conhecido, bonito, poderoso. E eu quero me ater a um tema que o Senhor ele traz nesse versículo. O tema central desta palavra é a igreja. Jesus, diante de Pedro, ele diz: olha, você é Pedro. Jesus está falando para Pedro que ele era uma lasca de pedra. Por isso que o nome Pedro significa, em grego, pedra lascada. É uma lasca de uma pedra. Tu és essa lasca. Eu sou a pedra. E Jesus falou: e sobre mim eu edificarei a minha igreja. Então eu quero hoje pregar sobre a igreja. O tema da mensagem é: o que é igreja? Se você for na internet, você vai ver centenas de mensagens, de estudos breves. Dificilmente você vai pegar um estudo longo, grande, sobre a igreja. Eu não quero falar hoje aqui sobre a história da igreja, porque a história da igreja a gente está estudando lá no nosso curso. Eu quero aqui falar sobre igreja, o que é a igreja em sua essência. Igreja é o pastor? Não, igreja não é o pastor, sabemos disso. Igreja é este lugar que nós chamamos de templo? Não, não é o templo também. Muitos até acham que é o templo, mas não é. Não é o pastor. E a igreja não é também os departamentos da igreja. Departamento de casais, de jovens, departamento de som, de música.
Nenhum ministério é a igreja. Os retiros espirituais também não é a igreja. Igreja é o CGC que a igreja tem, também não é a igreja. A igreja, este momento que estamos tendo aqui, também não é o momento que está tendo aqui. A gente vai ver isso, e é muito poderoso essa palavra, porque Jesus falou algo muito sério. Por quê? A primeira pessoa a falar esta palavra no Novo Testamento foi Jesus. Não foi ninguém mais do que ele. A palavra igreja só aparece no Novo Testamento. Eclesia, do grego, que significa literalmente chamados para fora. Naquele tempo era uma assembleia, onde os cidadãos gregos, eles faziam a sua assembleia e discutiam os seus problemas de cidade. O povo era bem evoluído. Eles então se encontravam em uma ágora, numa praça pública. Então eles discutiam sobre o saneamento básico, sobre os problemas que a cidade tinha, sobre a saúde. O povo tinha voz, né? Igual hoje, né? Naquele tempo, o povo tinha a sua opinião. Então a eclesia era convocada. Então eles saíam de dentro das suas casas para então tratar desses assuntos. Quando Jesus se refere à igreja aqui, ele usa como um sentido figurado. Ele pega emprestado essa ideia de eclesia, de chamados de dentro para fora. Ele diz: esta é a minha igreja, aqueles que eu chamei de dentro do pecado, de dentro das trevas, e eu os levei para a maravilhosa luz. É esse povo que Jesus está se referindo, e ele chama de minha. Então isso quer dizer que a igreja tem dono, e o dono é Jesus. Graças a Deus, o dono da igreja não é pastor. Graças a Deus, o dono da igreja não é fundador da igreja. O dono da igreja não é liderança da igreja. O dono da igreja não são pessoas talvez que na sociedade têm uma importância muito grande. Não é nada disso. O dono da igreja é Jesus. Ele disse: minha igreja, e eu é que a edifico. Então, em primeiro lugar, precisamos compreender que a igreja de Jesus tem dono. O dono é Jesus. Quem gostou disso aí, bate palma. Eu queria bater muitas palmas, porque tem muita gente que acha que é dono da igreja. Tem muita gente no Brasil que acha que é porta-voz da igreja. Tem muita gente no mundo, até em cidades, que acha que é a voz do povo de Deus. A voz do povo de Deus é Deus. Deus, ele é o Deus do povo. Então ele é que tem a última palavra. Nós podemos dar, no máximo, muitas opiniões, mas a palavra fiel e verdadeira, assim como diz a palavra de Deus, que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Esta palavra, ela existe no Novo Testamento 114 vezes. Só o apóstolo Paulo usou o termo eclesia, igreja, 62 vezes. Ninguém citou mais a palavra igreja do que o apóstolo Paulo. O que é a igreja? O que Jesus estava se referindo ali como igreja? Então, eu já disse aqui que igreja não é estrutura, não é templo, não é parede. A igreja não é o seu endereço, é uma expressão da igreja. Nós vamos ver isso aqui, o endereço. Isso aqui é uma expressão visível, uma partícula do que podemos dizer que é a igreja. A igreja, então, se não é pastor, se não é templo, se não é estrutura, se não é ministérios, se não são os projetos que fazemos, as estratégias, o que é? Em primeiro lugar, você já deve saber, igreja é gente. Igreja é gente. Igreja é feita de pessoas. Jesus estava se referindo a esse povo tirado das trevas, essa gente que através do meu amor, através da minha misericórdia, onde eles entenderam que existe uma outra possibilidade de viver nesta terra. Esse povo que entendeu que existe um porvir eterno, esta é a minha igreja. Então ele estava se referindo a gente. Você não vai ver uma expressão no Novo Testamento
em que Jesus está querendo fundar o cristianismo, fundar uma corrente religiosa. Não, Jesus estava ali falando para pessoas. Então a igreja é gente. Que tipo de gente? Gente complicada. Olha para mim, Vânia. Olha para mim, olha para mim. Gente complicada, olha para mim. Pastor complicado. Mas vocês também são complicados. Eu sou complicado. E Jesus estava falando isso. É gente complicada. Gente confusa. A Bíblia diz que Pedro teve que lidar com duas pessoas na igreja, chamadas Ananias e Safira. Gente complicada. Gente estranha. Gente difícil. Por quê? Porque nós lidamos com personalidades. Personalidades que eu digo é o jeito de cada um ver mundo. Da sua janela, cada um vê o que quiser. E Jesus estava falando, olha, essa é a igreja. É gente complicada. É gente que anda atrás de mim por causa do peixe, por causa do pão. Mas nem assim eu deixei de alimentá-los. Jesus estava falando isso. Então seja bem-vindo a essa igreja, entendendo que a igreja é eu, um complicadão, e você também aí que está do outro lado. Se você concorda com isso, diga um amém, bem abençoado. É isso que Deus olha e Ele vê gente complicada, e Ele diz, eu amo essa gente complicada, por isso eu desci e dei a minha vida por eles. A palavra de Deus diz, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 1, 2 e 11, que é esse tipo de gente, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Paulo está falando isso. Olha esse verso agora. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clode, que há divisão entre vós. Ah, meu Deus. Lá em Atos capítulo 6, já teve problema com distribuição de alimentos, gente complicada. Olha só, as viúvas gregas não estão recebendo como as viúvas de Israel. Está tendo injustiça no meio da igreja. Gente complicada, lá no nascedouro da igreja. Imagina agora no século 21, gente complicada. E Deus agindo no seio da igreja. Por quê? Porque Ele ama a igreja. Deus é aquele que ama filhos complicados, filhos difíceis. Na igreja de Corinto, ou igreja poderosa, rapaz, igreja de línguas estranhas, igreja de poder, de revelação, de muitos dons, mas igreja dividida. E assim também no nosso meio. Por quê? Temos divisões. Divisão. Uma visão diferente da outra. Divisão. Lana está casada há quanto tempo com o Dudu? Maravilhoso Dudu. Quanto tempo? Quanto tempo já? Quantos anos? Já há muitos séculos? 6 anos. 6 anos. Vocês são uma bênção, né? Se parecem em muitas coisas, vocês. Mas responde para todo mundo que está ali. Pega a câmera lá em Lana. Bota lá. Olha aí, lá em Lana. Lana, você e Dudu, maravilhoso, abençoado. Vocês concordam em muitas coisas. Mas em tudo vocês concordam? Vocês têm o mesmo ponto de vista? Não. Com a Aline também é assim? Né? Nem em tudo. Olha o olhinho lá, como é que foi a sobrancelha lá para cima. Se fôssemos perguntar a todos aqui, vai dar no mesmo. Estou há 31 anos casado, com uma mulher maravilhosa, uma bênção. Ela está lá, ela vai tirar aquela foto que ela faz toda semana, lá na televisão do meu ladinho. Mas temos divisões, temos visões diferentes. E mesmo assim, Deus abençoa a nossa casa e o nosso lar, porque Ele ama o seu povo. Igreja é feita dessa gente, que olha algo e diz, é aquilo. Aí o outro diz, não, é isso. E o outro diz, não, é isso. Aí Paulo estava falando, por que tem gente aí que é de Paulo e é de Apolo? Por acaso foi Paulo e Apolo que fundou a igreja? A igreja é fundada por Cristo. Não deveria ter divisão, mas nós temos em casa.
Tenho certeza que Hervezinho também tem diferenças com Laila, Mateus também, todo mundo tem. É assim a vida. E a igreja é feita de gente imperfeita, não só complicada. O que é imperfeito? É aquele que não encaixa. É aquele que você forma para ser uma roda quadrada. Às vezes tem coisa que eu me olho no espelho e eu falo, meu Deus, você está parecendo uma roda quadrada, que está rodando difícil, cara. Você tem que andar melhor no negócio. Por quê? Porque teimosia, às vezes nós somos teimosos. Nós temos um jeito de pensar próprio. Então nós somos pecadores também. E o que é ser pecador? Como diz lá em Efésios 2, 4 e 8. Pecador é aquele que faz, que às vezes até faz tentando acertar, mas erra. A palavra de Deus então diz que nós somos, por isto, nós somos justificados por Cristo Jesus. Diz lá na palavra de Deus. Por quê? Porque nós não podemos nos salvar. Jesus pode nos salvar. Nenhum homem nesta terra pode salvar a si mesmo. Ninguém. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, tão sabiamente, ele diz, pela graça sois salvos. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Olha que lindo. Pode mudar. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não é por vocês. Não adianta, vocês não conseguem. Não adianta tentar, sabe, você botar aquela capa todo dia, de santão, de santarrão, de santarrona, ir para a igreja e tal, achar que é melhor do que o outro. Meu irmão, não adianta. Não adianta subir um monte para achar que é bom, que é melhor. A palavra de Deus diz que adianta falar em 1000 línguas. O apóstolo Paulo diz, é melhor não falar nada, mas é melhor que as pessoas compreendam. E ele diz, existe um dom ainda superior a isso tudo, que é o amor, o mais excelente. Por quê, irmãos? Nós somos um canal de Deus, mas somos um canal imperfeito ainda. Nós o vemos ainda como um espelho, não é com perfeição, mas glória a Deus que através de Cristo Jesus e por sua infinita graça, nós chegaremos à estatura de varão perfeito e o veremos como ele é. Glória a Deus. Não é por você, não é por mim, não é o que fazemos, não é por obras, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Pecadores, você está entendendo isso? Não adianta olhar para o irmão e falar, ele é pecador, ele é diferente, ele não encaixa. Meu irmão, ninguém encaixa, nessa forma ninguém encaixa, mas pelo amor de Jesus por nós, todos nós fomos introduzidos no trono da graça por meio de Jesus Cristo. Que isso seja entendido, para ficar mais leve. Não vai ficar mais fácil, mas fica mais leve. E isso é ser igreja. Igreja feita de gente pecadora, destituídos da glória de Deus, pelo mérito de Cristo, fomos colocados na eternidade. Gente complicada, gente cheia de opinião. A gente fala, tem que fazer isso, pastor, por que não faz aquilo? Pastor, que você não trata aquilo? Pastor, aquela pessoa ali, pastor, cuidado com aquela pessoa. Meu irmão, se tem uma pessoa que a gente tem que ter cuidado é com o diabo, e olha, até com fofoca, porque o diabo gosta de fofoca, o diabo gosta de divisão, de maledicência, mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque o cabeça da igreja continua sendo Cristo. É uma igreja feita de gente em processo. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, 12, 13, olha o que diz a palavra de Deus, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo estava preso, aí, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponha em ação o que? A salvação. O melhor termo em português é desenvolver.
desenvolvam a vossa salvação. Você é pecador, sim, eu também. Somos complicados, sim, eu também, você, todos nós. Mas isso não é desculpa para ficar no mesmo lugar. É isso que Paulo está falando. Ele está falando ali, ó. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Está dizendo, não para onde você está, aonde você chegou. Você é igreja, quem é igreja tem que desenvolver. Quem é igreja tem que desenvolver na vida secular, na vida ministerial. Quem é igreja tem que desenvolver na maneira de falar, na maneira de pensar. Troca essa janela, troca esse filtro dentro da sua cabeça. Porque o reino de Deus, meu filho, não é de comida nem bebida, não. Mas o reino de Deus é de justiça, alegria e de paz. Bota para entender. Quem vem para a igreja, meu irmão, querendo fazer da igreja uma escada de prosperidade, está enganado. Igreja não é isso não, meu irmão. Igreja não é escada para você ser próspero, ser rico, não. A igreja, meu irmão, é feita de gente complicada, gente pecadora, de gente em processo, e por Jesus Cristo, nós fomos colocados na eternidade. Nós estamos melhorando a cada dia. Eu não me conformo do jeito que eu cheguei. Agora, quem que faz isso? Preste atenção nisso. Esse tema é muito rico, para mim é muito poderoso. Por quê? No processo de ser igreja, a igreja precisa encontrar o seu lugar. Escreva isso aí. A igreja precisa encontrar o seu lugar no processo de conversão. Entenda qual é o lugar da igreja. Se nós entendermos qual é o nosso lugar no processo de conversão, nós vamos entender que esse desenvolver que o apóstolo Paulo está falando, nós somos instrumentos na mão de Deus, mas nós não somos o Espírito Santo para fazer a obra na vida daquela pessoa. Meu irmão, no processo de salvação, no processo de conversão, Jesus continua sendo carpinteiro e nós a carpintaria. A igreja é a carpintaria de Deus, mas Jesus é o carpinteiro. Eu posso orar por você, Luan. Eu posso ajudar você, Luan. Se você quiser orientação, conselho, eu posso te ajudar. Mas a obra no profundo que vai ser feita na sua vida, é o Espírito Santo que vai fazer. Porque Ele é o carpinteiro, Jesus é o carpinteiro. Nós somos a carpintaria de Deus. Ah, se a igreja entender isso. Aquela pessoa que chegou então na igreja, deixa com Deus. Sabe por quê? Porque quando você chegou também, Deus também abraçou a gente. Então nós somos a igreja, gente pecadora, complicada, imperfeita e em processo. A igreja, além de ser gente, ela é corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, 14 e 27. Olha o que diz a Bíblia, quando se refere ao corpo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que lindo agora. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, pega a visão agora, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Judeus, gregos, escravos, livres, branco, negro, amarelo, roxo, alto, baixo, seja quem for, todos nós, que pode dizer que é igreja, nós somos aqueles que bebemos de uma só fonte, um só batismo, ligado em um único Espírito. Não tem como você dizer, eu sou mais, está por fora. Eu só estou voando. Quando alguém diz que está voando, meu filho, é porque está muito baixo, pode ter certeza. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui diante do meu povo, gente santa demais me preocupa muito, pode ter certeza, porque quem é santo demais nem diz. Você já viu mestre
Todo mestre que é mestre fala pouco e ouve muito. Não falam muito, mas quando falam, vou te falar, abrem muitos cadeados. É assim que funciona. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Já está lá no 27? O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Bota o 27 aí. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Já entendeu aí? Cada um individualmente é membro deste corpo, o corpo de Cristo. Aqui entendemos algumas coisas. Primeiro, você nunca deve perder a sua individualidade. É o que o texto está falando. Mas você deve suprimir o seu individualismo. Porque individualidade tem lugar no corpo, mas individualismo não encontra lugar. Porque quem é igreja não é individualista. Não consegue ver, porque isso está relacionado ao eu, ao ego. Eu apareço, eu falo melhor, eu toco melhor, eu sou melhor. Isto não é individualidade. Individualidade é o seguinte: você é um ser único que é ligado ao corpo. Você não é divisível, mas dentro de nós pode ter algo que se parece muito com aquilo que Satanás teve, e por isso ele caiu do céu. Isto é igreja. Eu tenho a minha marca, a minha individualidade. E é um erro pensarmos que nesse corpo a gente tem que ter uniformidade. A Bíblia não fala de uniformidade no corpo. A Bíblia fala de harmonia no meio da diversidade. Isso é corpo. A palavra de Deus diz que o corpo tem orelha, tem olho, tem nariz. Ainda diz o seguinte: se o olho quiser ser nariz, como é que vai ser? Vai dar problema. E o pé? Como é que faz? Vocês que estão aqui na igreja, estão em casa, como é que você faz para lavar o pé? Se é para lavar um pé, você precisa de outro membro. É sempre assim, irmão. É um que ajuda o outro. Então, ser igreja, sentido de corpo, é ser alguém individual, mas que está junto em harmonia, na diferença. Porque a mão é diferente do pé, a perna é diferente do braço, a orelha é diferente do olho. E Deus errou? Não, Deus fez tudo perfeito. Então, a igreja é um corpo que tem indivíduos diferentes, em harmonia, no seu propósito, ligado neste corpo. Nós fazemos um corpo. E agora, seguindo, que eu acho muito poderoso, nós somos o corpo de Cristo. Quer dizer que muitos diferentes, submissos ao cabeça. É o corpo de Cristo. E olhe para mim agora aqui, igreja. Um erro grave é quando a igreja quer tomar o lugar do cabeça. Quando a igreja quer deliberar sobre aquilo que só Jesus pode deliberar. Primeiro, julgar. Só Ele pode julgar. O apóstolo Paulo diz: todos nós compareceremos ao tribunal de Deus, e cada um há de prestar conta de tudo que falou. Ainda diz: cada palavra, nenhuma palavra cairá em vão. Isso quer dizer que no corpo, cada membro, ele é responsável por si e também pelo outro. Por quê? Porque se eu me torno uma pedra de tropeço para o meu irmão, eu me torno assassino do meu irmão, eu me torno um empecilho para o meu irmão. Por isso, meu irmão, que igreja é algo que igreja não cabe dentro de nenhum tipo de teoria de comunidade. Igreja é uma comunidade de reino de Deus. Por isso que quando a igreja é instituída em Atos dos Apóstolos, ela é incompreensível, ninguém entende ela, porque ela cresce muito dentro de um princípio. Não tinha templo, não tinha câmera, nem computador, não tinha nada. Ela crescia, se multiplicava.
E a Bíblia diz que ela então, ela crescia em graça, e ela caía na simpatia do povo. O corpo tem unidade, e isso não quer dizer ser todos iguais. Funcionalidade, cada membro tem a sua função específica. Tá agora Mateus fazendo fundo musical, tá tocando ali o teclado. Se a bateria for fazer algo diferente, o baixo, a mesma coisa, dá tudo errado. Você quer ver uma coisa? Continua com essa harmonia aí, Mateus. Tá bonito, pode aumentar o som do teclado. Olha que bonito, continua. Nesse ritmo aí, ó, vai entrar aí, ó, a bateria. É outro instrumento, só a bateria. Max, pega aí. Ó, só a bateria e baixo. Já é outra coisa. Agora o baixo. Ó, 3 instrumentos. Era um só. 3 instrumentos diferentes. Olha como é que fica mais bonito. Agora vai entrar o violão e a guitarra. Entra. 3, 4. E assim vai. A igreja é isso. O Senhor é o regente. E a igreja, ela é a orquestra. Cada um de nós tocamos um instrumento. Quem entendeu aí, diga amém aí, dá uma glória a Deus. Não importa. Você toca bateria, você toca violão, toca teclado, metaforicamente falando. Pastor, não sei tocar essas coisas não, meu irmão. Pode ter certeza, no corpo de Cristo todo mundo faz alguma coisa. Não tem uma pessoa no corpo de Cristo que não tem um dom, não tem um talento. Você que está aí, que acha que não sei fazer nada, você que acha. Sabe por que eu tenho certeza que você sabe fazer? Porque senão Deus não deixaria você vir à terra. Você tem um propósito lindo. Você é a igreja de Deus. Você é a igreja de Cristo. Você é gente. Você é diferente, complicado igual eu sou. Mas essa é a dinâmica, a beleza da igreja é essa. Ah, se a sociedade entendesse isso. Ah, se a esquerda entendesse isso. Se a direita entendesse isso. Se todo mundo entendesse isso. A igreja é isso. A igreja, meu irmão, é esse grupo, esse amontoado de pessoas que por estar seguindo ao cabeça chamado Jesus. Todo mundo diferente, mas seguindo em harmonia, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olha que lindo. Aí o corpo de Cristo tem cooperação, um cooperando com o outro. Eu estou falando aqui, sabe por quê? Tem uns meninos lá no som, lá, ó, cuidando do som para o pastor pregar. Essa imagem está chegando na sua casa, porque o Caio está ali atrás da câmera. As diaconisas estão aqui. Rogério abre e fecha a igreja. Os meninos estão aqui cantando, ministrando louvor, que a gente sente no coração algo tão lindo. Eles estão aqui tocando. O culto infantil são aqueles que estão intercedendo, são aqueles que fazem os G6 semanais, são aqueles que ofertam e entregam os seus dízimos na igreja. A igreja é isso, essa dinâmica. A igreja que a gente vê e a igreja que não se vê, mas nós somos igreja. Cooperação, cada um fazendo a sua parte. Você já pensou num corpo, Vânia? Pensa num corpo, onde todo mundo está ali saudável, tá? Deus deu saúde para o corpo, mas tem um membro que não quer fazer nada, e um membro que Deus deu saúde, a não ser que ele precise de ser cuidado. Então ele precisa ser cuidado, porque às vezes ele está dodói, mas não está dodói, precisa cooperar, porque o membro que não coopera, ele atrofia. Por quê? Porque ele não está fazendo a atividade que Deus deu a ele para fazer, e isso é ser igreja. Cooperação, todos são importantes. Eu quero correr aqui com o tempo, porque o tempo voa, mas numa orquestra, meu amigo, pode ter o violinista, o pianista, pode ter o moço que toca flauta, o moço que fica lá atrás naquele sino grande, naquele coisa grande que bate. Todos são importantes. Por quê? Porque uma sinfonia conta com todos os músicos. Respeito, como eu queria ter tempo para falar disso aqui. O corpo de Cristo precisa entender o que é respeito. Respeito. O mundo precisa de respeito. Respeitar.
Parar de julgar as pessoas. Parar de ir para a rede social, ficar dando a sua opinião e ainda diz o que ainda joga para Deus. Isso é a vontade de Deus. Quem te falou isso? Às vezes você nem sabe nem qual é a sua vontade. Como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Você nem sabe o que você quer. A gente pergunta para as pessoas: o que você quer da vida? Não sei, eu não sei. Como é que você pode saber que Deus quer alguma coisa? Você não sabe de nada. Como é que eu posso falar as coisas? Como é que eu posso? Porque eu sempre estou na minha janela. A gente tem que respeitar. Respeitar a opinião das pessoas. Parar para ouvir mais. Dentro da igreja, a igreja, ela precisa entender que nós temos nossas diferenças. Somos diversos. A mão tem que respeitar o pé. A orelha tem que respeitar o nariz. O olho tem que respeitar a boca. E assim por diante. O que é respeito? Lembra? Eu preguei aqui. Respeito é, no sentido original do termo, é olhar devagar. Olhar devagar para o outro. Tenho certeza que você vai ver muito mais qualidade do que defeito. Por quê? Por causa da semente maldosa do pecado. Porque Satanás, ele é o acusador. Ele gosta de acusar, então nós gostamos de ver defeito de cara. Ainda dizemos os crentes: meu santo não cruzou com o dele. Isso não é coisa de crente, meu irmão. Negócio de santo não cruzou não é coisa de crente. Você pode até olhar, mas olha devagar. Como que você vai ver que aquela pessoa tem coisas bonitas, coisas boas, que acrescentam na nossa vida? Muitas pessoas perdem a oportunidade na igreja, porque julgam, criticam, não tem respeito nenhum. Nós estamos no raso. Sabe por que eu falo no raso? Porque nós somos preconceituosos. Pastor, tem preconceito na igreja? Tem. Tinha lá, acabamos de ler. O apóstolo Paulo tem que falar: gente, não tem diferença entre grego e judeu. Acabou isso. A cruz aboliu isso tudo, glória a Deus. Que negócio é esse, rapaz? De preconceito dentro da igreja. Não pode, porque nós somos um corpo, um depende do outro. Submissão a Cristo, que é o cabeça. E a palavra de Deus diz, lá em Colossenses 1,18, nós somos o corpo de Cristo, o cabeça da igreja. Como é bom a gente compreender isso. Que aí, pastor vai falar: não, a igreja tem dono. Jesus falou: a minha igreja, é sobre a minha igreja que eu vou edificá-la, e as portas do inferno não vão prevalecer. Quando a igreja tira de Jesus a supremacia, a primazia da autoridade, meu irmão, a gente sucumbe. Por quê? Porque homem nenhum nessa terra tem autoridade para manter a igreja de pé. Nem pode. Por quê? Porque a igreja, ela é um organismo, ela é uma pessoa chamada de noiva espiritual. Então o homem não tem lastro nenhum, envergadura espiritual para manter uma igreja de pé. Só Jesus pode. Por quê? Porque ele é o esposo da noiva. Ele é o cabeça. E a gente precisa entender que a gente tem que ver para onde ele está dirigindo a igreja. Igreja é isso. Nós não podemos ser os donos da igreja de jeito nenhum. Tenho certeza que, olha gente, eu estou sendo muito ministrado por essa palavra. Eu acho que eu tenho que chegar em casa, ler de novo, pesquisar mais, para eu sair da reta de Deus. Sair da reta e deixar: Senhor, toma conta da sua igreja. Eu quero ser só canal. Ai de mim querer ser dono de igreja. Eu sou gente complicada, pecadora, em processo. Eu sou corpo, mais um com outros, em harmonia com diferentes. E agora, para terminar, a igreja, além de ser gente, além de ser corpo, a igreja é a família. Efésios 2, 12 e 19. 2, 13 e 19. Não vamos ler todo não, tá? Vou ler até onde chegar
onde eu quero. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças de promessa. Paulo aqui está falando para o povo de Éfeso, preste atenção. Eles estavam falando para um povo aqui que não era considerado ligado à aliança. Olha só, vocês foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Gente, a Bíblia, tudo que você vai ver no Novo Testamento em relação à igreja, Paulo está dizendo o seguinte: é em Cristo, é por Cristo, é pelo sangue de Cristo, é o nome de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo, é tudo em Cristo, e nada por nós, tudo tem a ver com Cristo, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Isso é a igreja. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Que poderoso isso, gente. Bota lá no 19, deixa eu ler logo lá. Olha que lindo, eu gosto desse versículo, gente. Grava aí, portanto, olha só, vocês eram separados, vocês brigavam, vocês eram preconceituosos, vocês eram difíceis, complicados, vocês viviam longe uns dos outros, se matavam, vocês não deixavam as pessoas chegarem a Deus, tinha um muro do preconceito, igual tem muito hoje, né, gente? A gente fala tanta coisa, a gente calar a boca, ficar quieto para deixar Deus falar, e a gente tinha que grudar um no outro, se amar muito. Sabe por quê, meu irmão? Porque o tempo nessa terra passa rápido, e a gente está olhando cor de pele, a gente está olhando a condição social, a gente está olhando o estereótipo, a gente está olhando para o exterior, e a Bíblia já aponta para isso. Esse muro já caiu, a cruz foi o torpedo, o míssil que botou esse muro abaixo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja é gente, a igreja é corpo, funcionalidade, propósito, cooperação, e a igreja é família. E família, meu irmão, todo mundo aqui é família. Família é bênção. Mas família tem problema, família tem dificuldade, meu irmão. Família tem hora que a chapa esquenta. Família também tem coisas boas, tem os almoços, tem as festas, mas tem hora que o negócio fica complicado em família. Igreja é chamada de família de Deus, pessoas diferentes que o Senhor tirou o muro da separação e agora falou assim, ó, agora é todo mundo junto e misturado, é pela cruz. Por isso Jesus veio. Jesus não veio para salvar o bonito, para salvar o rico, ou para salvar só o pobre. Jesus veio para salvar a humanidade. Glória a Deus por isso. Por isso, quando a gente olha o exterior, nós estamos muito no raso. O Senhor, Ele olha o que o homem não vê. O homem não consegue chegar nunca à profundidade de Deus. Somos família de Deus. Aonde? No partir do pão. Partir do pão, o que é? É partilhar o que nós temos, ajudar, nos confraternizar. Nós não estamos aqui por uma burocracia ministerial. Você não pode estar aqui achando que você está tocando porque você tem só uma escala para cumprir. Nós estamos aqui em partilha. Nós estamos partilhando aqui a presença de Jesus, porque a igreja de Jerusalém, eles partilhavam o pão em volta de Cristo. Cristo é o centro da igreja, é a assembleia que se reúne em volta de Cristo. Cristo é o DNA da igreja, não é a pregação, não é o louvor,
não é iluminação top, não é o templo bonito, meu irmão. Tudo isso vai passar, mas Jesus não passa nunca. Ele que permanece, foi Ele que venceu a morte, o túmulo se abriu, Ele ressuscitou e está vivo para sempre. É em volta dEle, tudo por Ele, para Ele. Por isso nós partilhamos o pão, em volta de Cristo. É uma família que se alegra quando tem alegria, chora quando tem tristeza. Temos irmãos na nossa igreja, que alguns estão rindo, outros estão chorando. Tem dia, a Bíblia diz, tem tempo para tudo. Quem é que vai ficar soltando fogos com a calamidade que a gente vive na nação? Quem é que vai soltar fogos? Chorar com aqueles que perecem. Nos alegrar quando tem uma cena que vem alguém no corredor do hospital saindo, e aquele corredor aplaudindo, vamos dar glória a Deus. Para de criticar em nome de Jesus. Palavra que sai da boca da igreja é palavra de vitória, é palavra de bênção. Mas quando vê alguém chorando, meus sentimentos, que Deus conforte o seu coração. Igreja tem sentimento porque ela é uma pessoa. Uma igreja tem alma. Uma igreja não pode ser sem alma, ela tem que sentir na alegria, na tristeza. Assim como uma família tem, a igreja também tem correção. O que é isso, gente? Aqui tem quase ninguém desse templo aqui. Quem aqui sabe o que é chinelo voador, gente? Levanta a mão aí. Você sabe, cara, chinelo voador? Sabe, lá em cima, alguém sabe o que é chinelo? Ah, sabe, chinelo voador. Pergunto para você, você é traumatizado por isso? Não. Chinelo voador foi bom. Hein, gente? Estalo de correia. Estou falando de surro de correia, não. Pegava o estalo, tá, quando estalava você gelava. Vara de goiabeira. Aí vai ficando pior, vamos deixar isso para lá. Correção. É a correção, é a voz do pai. Tem gente que fala assim, rapaz, meu pai só em olhar a espinha gelava. Que tempo é esse que a gente vive? Que tempo é esse que a gente vive, gente? O que está acontecendo? Quando se fala, eu falo no meio de nós, grupos de pastores, está difícil de fazer disciplina, correção, de chamar, meu filho, senta aqui, vamos falar disso aqui. Ah, não pode, porque hoje não pode nada, é tudo graça, meu irmão. Ó, eu sou pregador da graça, estou falando aqui, igreja de gente complicada, de pecador e tudo, mas preste atenção numa coisa. Olha, o Tetelestai na cruz, nos colocou no céu, glória a Deus, mas não abre mão da melhoria e da transformação, não abre, porque se fosse assim, Jesus não teria dito para aquela mulher, vai e não peques mais. Está dizendo o seguinte, tem que melhorar. Está dizendo, não faça mais isso, igual papai e mamãe falava, se eu te pegar fazendo isso de novo, o que vai acontecer? Hein? Olha lá, hein? Ah, se eu te pego fazendo isso novamente, você não é todo mundo. Presta atenção. Eu vou lá dentro e vou voltar, hein? Correção. A igreja também tem correção. É família. Os mais velhos corrigem os mais jovens, mais maduro. Quando a gente chega, vamos caminhando com calma. Ninguém tem que mudar ninguém. Ninguém aqui muda ninguém. A gente tem que deixar Deus agir. E pode ter certeza, os mais jovens, aqueles que chegam, querem ser orientados, querem ser disciplinados. Disciplina vem de didaquê, é de ensino da palavra. Na palavra, correção, celebração, é família que celebra, família alegre, família que jubila, nas lutas,
Família que luta, irmão. Quando tem alguém enfermo na família, é oração, é vaquinha, tem que se juntar para ajudar. É todo mundo preocupado. A igreja tem suas lutas. Luta contra a injustiça. Luta em favor da paz. Nós não podemos ser a favor de coisas que são completamente antibíblicas, anti-Deus, que não combina com o Evangelho de Cristo. Nós temos as nossas lutas. Podemos ter pontos de vista diferentes, mas nós temos como família discutir isso e falar, olha, isso aqui, isso é princípio bíblico. Você pode mudar a cor da camisa, da calça, se é moda, se é jeito, se é estética, meu irmão, mas princípio do Evangelho é imutável, não tem como mudar. Nós temos as nossas lutas e a igreja participa nas conquistas, como assim toda a família, já disse, nas lágrimas, no acolhimento. Está acabando. Assim como uma família, coisa boa. Tem 2 filhos, agora um casou, o outro já vai casar acho que agora no final do ano, está tudo preparado. Mas o coração de um pai e de uma mãe só tem sossego quando o filho entra dentro de casa. Vocês vão ter filhos aí, ó. Coração do pai e da mãe só sossega quando o filho está dentro de casa. Você agora é pai, né, Mateus? Já está vendo, o cara está crescendo. É isso aí. É igual a igreja. Quem que pode ficar feliz dentro de uma igreja, sabendo que os nossos irmãos estão lá fora? Não posso, a gente tem que chorar. E quando eles chegam, cheios de carrapicho, cheio de mania, cheio de um jeito estranho, não interessa, meu irmão, nós somos estranhos. Quando olharam para Jesus, falaram, ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebu. Como que nós podemos falar que alguém é estranho? Então quando eles chegam, a gente não pode falar, se chegar, sentar do meu lado, eu saio. Não, cara, sentou do meu lado, eu vou dar um abraço nele, vou cumprimentar ele, vou dar a paz do Senhor para ele ou para ela, seja quem for, meu irmão, seja quem for, entrou por essas portas, meu irmão, é paz do Senhor. Bem-vindo, meu irmão, à família de Deus. Eu te digo mais, toda a humanidade está no radar de Deus, filho de Deus. Nós sabemos que a paternidade é em Cristo Jesus, a filiação é em Cristo Jesus, mas todos são filhos. E eu digo, por quê? Porque eles ainda estão naquele tempo em que precisam passar pelo despertamento e acordar para a realidade. E Deus usar a gente no acolhimento, não é falar, poxa vida, agora essa pessoa está na igreja, glória a Deus que ela está na igreja, manda, Senhor, os leprosos, coxos, aleijados, manda, Senhor, todos aqueles que foram excluídos, que foram amputados, Senhor, de todos os lugares, assim como a parábola da ceia. Queremos dizer nesse culto hoje, que ainda há lugar para aqueles que queiram se dirigir para cá, para que se sintam acolhidos e amados. Encerro essa mensagem falando que a igreja é corpo, é família, é gente que deve amar pessoas. O apóstolo Paulo, ele afirma isso. De todos os dons, existe um que é mais excelente, é o amor. É o amor. O que é o amor? Me mostre o que é amor. Você pode dizer, eu amo. Só tem uma maneira da gente mostrar que a gente ama. O amor, ele tem que ser exteriorizado. Tem que ter uma atitude de amor. Assim como as obreiras aqui colocaram esse copo, caneca de água aqui para eu beber, daqui a pouco eu vou beber. É uma atitude de amor, de cuidado. Poderia até falar, mas não, é uma atitude de amor. A igreja, ela é gente, ela é corpo, e ela é uma família. E Deus ama muito essa família. Encerra essa palavra, pode ir para o lugar de vocês. A gente vai cantar um hino, a gente vai encerrar, porque já passou o tempo, mas é uma mensagem que eu queria muito pregar, tá bom?
pregador foi para uma cidade, um pastor novo, foi convocado para ir pastorear uma igreja em uma pequena cidade, e a igreja não crescia de jeito nenhum há muitos anos. E ele ficou ali por um ano, nenhuma pessoa se converteu. E a igreja, sem ninguém, pregava para bancos vazios. A igreja um dia tinha muita gente, outrora, e todos foram embora, foram viver suas vidas. E um dia esse pregador, ele saiu à cidade e anunciou a morte da igreja. Ele disse: domingo que vem vou celebrar o culto fúnebre da igreja. Todos estão convidados para o sepultamento. E divulgou aquele culto. E no domingo a igreja estava cheia. Encheu a igreja. E todos que chegavam à igreja para aquele culto fúnebre da igreja, seria o último culto, era um culto fúnebre. Quando chegavam ali na igreja, na frente do púlpito tinha um caixão. E o pregador então pregou uma mensagem muito eloquente, com muita virilidade, muito voluntariosa. E ao final da mensagem ele disse: nos últimos momentos eu vou liberar para que cada um venha aqui e olhe dentro do caixão, e depois nós seguiremos para o cemitério onde a igreja vai ser sepultada. E cada um saiu do seu lugar, fizeram uma fila, e cada um chegava perto do caixão e olhava dentro do caixão. E cada um que olhava saía chorando copiosamente, outros desfigurados, espantados, assustados, porque o pastor havia colocado dentro do caixão um espelho que, quando a pessoa olhava o reflexo do seu próprio rosto. E ela então entendia que a igreja, na verdade, que havia morrido, eram as pessoas, porque a igreja não é o pastor, igreja não é o prédio, igreja é gente, igreja é corpo, igreja é família. Não vamos deixar a família de Deus morrer. Não deixe o corpo do Senhor morrer. Não deixe ele ficar doente. Cada um cooperando, cada um se entendendo, cada um caminhando das nossas diferenças, até que o Senhor volte e nos leve para as nossas mansões celestiais.